Olá, concurseiros, bem-vindos ao Sou Concurseiro e Vou Passar. Eu sou o professor Fábio Silva e eu vou junto com vocês rumo a tentarmos gabaritar toda e qualquer questão de direito administrativo, tá, pessoal? Antes de nós começarmos aqui a falar um pouco sobre o nosso conteúdo programático, deixa eu me apresentar. Atualmente eu exerço o cargo de delegado da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, mas já passei por inúmeros concursos públicos, já passei pelo Tribunal do Trabalho, já passei pelo Tribunal de Justiça, hoje estou na Polícia Civil do Amazonas, então tenho muita experiência para trazer para vocês no que diz respeito à preparação para o concurso público que você está nessa caminhada. E a nossa ideia aqui do Sou Concurseiro é essa, é nós irmos juntos, né? Juntos até você alcançar a tão sonhada aprovação. Muito bem, Fábio, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar aqui essa disciplina que muitos costumam falar, eu odeio direito administrativo, ou matéria difícil, ou matéria complicada. Primeira coisa que você tem que fazer, gente, é não falar esse tipo de coisa para você. Nunca fale que uma matéria é difícil, que uma disciplina é complicada, porque à medida que você fala isso, você acaba criando um bloqueio. Tá? Você cria assim um momento de sacrifício no momento que você vai estudar essa disciplina. E não é isso que nós queremos. Nós queremos muito prazer, nós queremos cada vez mais assistir essas videoaulas, ler essas apostilas, né? Virar uma coisa viciante. Eu não sei se você tem o costume de assistir Netflix. Né? Aquele negócio lá do Netflix é uma coisa altamente viciante, né? Você assiste um episódio, termina aquele episódio, você já quer assistir o outro, mas aí tem que dormir, tem que fazer uma outra coisa, tem que sair, né? Mas você fica com aquilo na cabeça. É a mesma coisa que eu quero aqui nas nossas aulas. Eu quero que você termine uma aula aqui, você, meu Deus, o que vai vir na outra? Eu tô curioso já para assistir a próxima aula. É isso que eu quero fazer aqui com você no decorrer das nossas aulas. Tomara que isso aconteça aqui nas nossas aulas de direito administrativo, de cada vez mais você querer mais e mais aulas. Bom, você vai ter aqui um curso completo de direito administrativo, tá? Nós vamos partir do zero. Nós vamos partir do zero até a nota 10. Quando você terminar esse curso de Direito Administrativo, com as videoaulas e com as apostilas que vão ser liberadas e com a resolução das questões, eu tenho certeza que você vai estar apto a gabaritar toda e qualquer questão de Direito Administrativo. É esse o meu desafio. Eu não quero que de 10 questões você acerte 8, 7. Eu quero que acerte as 10. Tá? É para isso que eu vou trabalhar. Eu vou me empenhar muito para isso, mas eu quero também que você, né, se empenhe, que estude, tente memorizar aquilo que nós vamos falar aqui no decorrer das nossas aulas. Combinado, pessoal? Muito bem, estamos aqui com o nosso câmera, o Roberto, né? Ele vai ser o meu feedback, como se você estivesse aqui, vai ser o Roberto. Então, o Roberto, o nosso câmera, vai ser o meu feedback para você, tá bom? Muito bem, gente, começando aqui o nosso curso de Direito Constitucional. Fábio, o que nós vamos estudar aqui no Direito Constitucional nessa primeira videoaula? Nessa primeira videoaula, Roberto, coloca aí para eles, nós vamos estudar aqui a fazer uma introdução do direito administrativo. O que vem a ser esse direito administrativo, essa disciplina de direito administrativo? Depois nós vamos estudar aqui a natureza do direito administrativo, que ali algumas bancas chamam de taxonomia do direito administrativo. Vamos ver como é que é organizado o direito administrativo no Brasil, a diferença de administração pública para administração pública, olha ali as letras maiúsculas, as iniciais, com a administração pública com as letras todas minúsculas, os sentidos da administração, tarefas da administração, fonte do direito, saiu do direito, mas é do direito administrativo,
e sistemas administrativos. Então essa é a primeira introdução, mas nós vamos ter uma série de assuntos, vamos falar de organização administrativa, os princípios do direito administrativo, atos administrativos, poderes administrativos, serviços públicos, responsabilidade da administração, improbidade administrativa e por aí vai. Tá? Esse aqui é só o começo do primeiro passo que você está dando para garantir a tua aprovação. Vamos lá, Roberto, depois de tudo isso, vamos começar aqui com a nossa primeira aula de Direito Administrativo, onde nós vamos começar aqui falando do conceito de Direito Administrativo, tá? O que vem a ser esse Direito Administrativo. Não, Roberto, pode jogar aqui a tela comigo? Pode jogar aqui a tela comigo. Gente, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Resumindo, o que vem a ser esse ramo aqui do direito administrativo? Nós pagamos uma série de impostos. Nós, particulares, pagamos uma série de impostos para o governo, né? Para o poder público. Mas nós não pagamos esses impostos à toa. Nós queremos que esses impostos retornem para nós, aqui particulares, em forma de serviços públicos, em forma de atividades do poder público. Então, essa é a essência do direito administrativo. É esse retorno, o retorno da administração para nós particulares. Só para que você entenda, tá? Vamos pegar aqui o nosso quadro online, você vai entender aqui. Ó, nós temos aqui, nós estamos aqui, particulares, e nós pagamos uma série de tributos, tá? Uma série de tributos para o poder público. Poder público, aqui utilizando um nome bem genérico, Estado, União, tá? A União, Estados, Distrito Federal, os municípios. E aí, esse poder público que recebe esses tributos, né, e forma o seu orçamento público, deve retornar para nós com a prestação de serviços públicos, com a prestação de atividades, prestação de atividades administrativas. Então, resumindo, o direito administrativo, ele está nessa parte aqui de preto. É esse retorno, é essa prestação dos serviços para nós particulares. Essa prestação de serviços para nós particulares tem que seguir uma série de regras. Tá? O poder público, ao prestar esse serviço, essas atividades, tem que seguir aqui todos os princípios do direito administrativo, tem que seguir os assuntos aqui de atos administrativos, tem que seguir aqui os assuntos de poderes administrativos, tem que seguir todas as regras de licitação, todas as regras de contratos administrativos. Então é aqui que está o direito administrativo. Está nesse retorno. Tá nesse retorno. E é isso que nós vamos estudar. Entenda que o poder público sempre tem que fazer o melhor para nós particulares. Para nós aqui a coletividade. Ele sempre tem que fazer o melhor para nós, para o coletivo. Tá? É isso que nós temos que entender aqui de direito administrativo. Dito isso, pessoal, você vai anotar um conceito de direito administrativo que é muito adotado pelas bancas. E aí você vai anotar o seguinte. Vamos lá, Roberto, joga aí o conceito. Então você vai colocar aqui, né? Vamos ver aqui, vou apagar. E aí você vai anotar aqui, ó. Primeiro tópico, você vai anotar conceito de direito administrativo. Deixa eu colocar mais aqui em cima. Conceito de direito administrativo. De direito administrativo. Fábio, qual é o conceito de direito administrativo? Muito bem. Você vai colocar direito administrativo, pessoal, nada mais são do que, anotem assim, os órgãos da administração,
os agentes públicos, tá? E as pessoas integrantes da administração pública que exerce atividades voltadas, olha aqui, ó, para o interesse, voltadas para o interesse público. Fábio, o que é interesse público? O interesse coletivo, do grupo como um todo. Tá? Do grupo como um todo. Jamais um direito administrativo vai ter alguma coisa sendo realizada de forma particular para um administrador público. Jamais. Nunca um prefeito, um governador, um presidente da República, nessa atuação de prefeito, governador, presidente, nunca no direito administrativo ele vai praticar um ato voltado para ele. Sempre os órgãos públicos, os agentes públicos e essas pessoas que prestam serviços públicos vão prestar serviços para o coletivo. Essa é a essência do direito administrativo, tá? Que você tem que tentar memorizar. Nunca vai fugir disso aqui. Tá? Beleza? Tranquilos? Esse conceito, você vai anotar, gente, esse conceito, ele é dito, né, pela professora Maria Silvia de Pietro. Tá? Professora Maria Silvia de Pietro, no seu livro, ela traz exatamente isso, que são os órgãos, agentes e as pessoas que exercem atividades voltadas para o interesse público. Tá? Muito bem, gente, isso é o direito administrativo. Voltando para cá, você vai colocar o seguinte ponto. Fábio, o direito administrativo, ele é um ramo do direito público ou um ramo do direito privado? E aí você vai colocar o seguinte, coloque bem assim, ó, o direito administrativo. Olha só a pergunta, pessoal. Direito administrativo. Ele é um ramo do direito público ou ele é um ramo do direito privado? Ou ele é um ramo do direito privado? Fábio, o que é um ramo do direito público? É um conjunto de regras, pessoal, voltadas para o poder público. Tá? Direito público disciplina a atuação do Estado. Do Estado que eu digo aqui, o poder público. É diferente do direito privado, né, que vai disciplinar relações entre os particulares. Tá? E aí, é direito público ou direito privado? Você vai anotar de cara que o direito administrativo ele é um ramo do direito público, a sua natureza é de direito público. Ele é voltado para os administradores públicos, para os gestores públicos. Tá? Ao lado aqui do direito público, como nós temos aqui o próprio direito administrativo, você vai colocar... O próprio direito administrativo é um ramo do direito público,
Tá? E aí, ao lado aqui do direito administrativo, que é o ramo do direito público, você pode colocar aqui o direito tributário, você pode colocar aqui, ó, o direito tributário, o próprio direito constitucional é voltado para o Estado, tá? Coloquem aí, o direito eleitoral, como nós falamos ainda há pouco ali, o próprio processo civil, tá? O próprio processo civil, o próprio processo penal, tudo ramos do direito público, tá? Agora, o direito privado, que nós temos aqui para citar o próprio direito civil, que vai trazer relações entre particulares, tá? O direito empresarial e o direito do trabalho. E o direito do trabalho, que são direitos voltados para os particulares, tá? Que vai disciplinar, pessoal, relações entre os particulares, tá? Então, você vai anotar aqui o direito administrativo. Isso aqui cai muito, pessoal, você vai ver, é um ramo do direito público, tá? Um ramo do direito público. Muito bem, beleza. Jogando lá, Roberto, vamos para o próximo ponto aqui, né? Próximo ponto, gente, diz respeito como é que é organizado o direito administrativo, no Brasil. Como que o Brasil ele organizou o seu direito administrativo, né? E aí, pessoal, primeiro que o direito administrativo, ele é um ramo recente. Tá? Ele é um ramo recente, ele não existe no Brasil, né, como um direito constitucional, já de séculos e séculos atrás. Ele não tem assim, ele não é um velhinho como outros direitos, o direito do trabalho, tá? Ele não é um ramo velhinho, ele foi criado recentemente, né, no século XIX, que nasceu aqui o estudo do direito administrativo. Então, anote aí, ele é um ramo do direito, um ramo recente, um ramo de direito público, tá? Além de ser um ramo recente que você está vendo aqui, a dificuldade dele de estudarmos o direito administrativo, ele é um ramo não codificado. O que é isso, Fábio? Não existe um código de direito administrativo. Não existe um código, coloquem aí, não existe um código. Vou pegar aqui nossa caneta, um código de direito administrativo. Tá? Não existe um código. Como tem outros, né? Temos o Código Penal, temos o Código Processual Penal, temos o Código Civil, o Código de Processo Civil, que são, né, leis que disciplinam todo aquele ramo. Fica fácil para se estudar. Diferente do direito administrativo. O direito administrativo nós vamos estudar ele, tá, em princípios, de acordo com princípios e principalmente leis esparsas. Tá? Muitas leis, né? Temos aqui a lei do processo administrativo, que é a lei 9784 de 99, tem assunto de direito administrativo. Temos aqui a lei de licitação e contratos, que é a 8.666 de 93, que é a lei da licitação e contratos. Temos aqui a lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão. Temos aqui a lei 8429 de 92, se eu não estou enganado, né? Lei do processo administrativo, fugiu aqui a cabeça aqui. Beleza. Lei aqui de improbidade administrativa, que nós estamos vendo aqui, 8429 de 92. Né? E por aí vai, gente. São várias leis que nós vamos ter que estudar aqui, além de ter que estudar ainda
a parte da jurisprudência, principalmente aqui as súmulas vinculantes, que são determinações do Supremo Tribunal Federal que tem força de lei, tá? Então tudo isso nós vamos ter que estudar aqui no direito administrativo. Então ele é um ramo não codificado, tá? O ideal é que fosse codificado aqui o direito administrativo. Você vai anotar, né, um terceiro ponto aqui para nós termos essa organização do direito administrativo, né? O Brasil, né, você vai colocar Brasil, daqui a pouco a gente vai aprofundar isso melhor. Ele utilizou, pessoal, o chamado modelo inglês de direito administrativo, tá? Coloquem aí o Brasil, isso cai demais, pessoal. Qual o modelo de direito administrativo que o Brasil adotou? Ele adotou o modelo inglês, tá? Da jurisdição una. Gravem isso aí. Cuidado, gente, cuidado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? O Brasil não adotou o modelo francês. Eu vou já falar disso aqui com vocês daqui a pouco, fiquem tranquilos. Mas o Brasil adotou o modelo inglês, tá? O modelo da jurisdição una, e não o modelo francês, tá? Muito bem. Então já vimos aí, né, o conceito do direito administrativo, que é prestar, né, atividades para o coletivo, é ver esse ramo, estudar no direito administrativo, como é que é essa prestação para o coletivo, de atividades e serviços para o coletivo. Vimos a natureza jurídica do direito administrativo, que é um ramo do direito público. Ele não é um direito voltado para nós particulares, para as nossas relações particulares, e sim para o Estado, como que o Estado tem que atuar. Por isso que ele é o ramo do direito público. Vimos aqui alguns tópicos, como é que foi organizado o direito administrativo. Ele é um ramo recente, não codificado, leis esparsas, utiliza muita jurisprudência também. E o Brasil adotou o modelo inglês. Próximo tópico que você vai colocar aí, né, o próximo tópico, diz respeito ao que vem a ser a administração pública com letra, as iniciais em maiúsculo, e a administração pública tudo em minúsculo, tá? Fábio, isso tem diferença? Tem, e você vai anotar agora aí no seu caderno. Vamos lá, pessoal, o que vem a ser a administração pública em maiúsculo e o que vem a ser a administração pública em minúsculo. Vamos lá. Administração pública em maiúsculo, vou pegar aqui, olha só, administração pública em maiúsculo, Fábio, né, as iniciais em maiúsculo. O que é isso? Olha, administração pública, direito administrativo, não existe apenas no Poder Executivo. Tá? Você vai colocar esse termo administração pública em maiúsculo, é designado, coloquem assim, ele é designado para o exercício da função, designado, deixa eu colocar aqui para, tá, gente, para ficar legal o teu caderno. Ele é designado para o exercício da função administrativa, gravem isso, tá? Pelo poder público em geral. Pelo poder público em geral. Mas como em geral, Fábio? Dentro da União, dos estados, Distrito Federal, municípios, dentro do poder executivo, dentro do poder legislativo,
e dentro do poder judiciário. E dentro do poder judiciário. O que eu quero falar para você, concurseiro? Eu quero falar para você, dentro do judiciário ali, que não existe direito administrativo apenas no executivo. Existe direito administrativo nos outros poderes também, no legislativo e no judiciário. Mas como, Fábio? Preste atenção. Nós temos aqui o poder executivo, onde está o prefeito, o governador, o presidente. Temos aqui o poder legislativo, onde estão as câmaras municipais, as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. E temos também o poder judiciário, onde estão os tribunais de justiça, os juízes estaduais, juízes federais, os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal. Cada um desses três poderes foi criado para exercer uma função típica, uma função que ele nasceu para aquilo. Então, nós temos aqui, por exemplo, o poder executivo, a função típica dele, ele nasceu para administrar, para fazer serviços públicos, prestar saúde, prestar segurança, tá? Prestar educação. Ele nasceu para isso, para administrar e prestar os serviços públicos para nós. Nós enxergamos o direito administrativo mais fácil dentro do executivo, dentro de uma prefeitura, dentro de um estado, dentro da União. Nós enxergamos o direito administrativo mais aqui. O legislativo, a sua função típica é fazer lei e também fiscalizar o executivo. E o judiciário já nasceu para julgar, litígios, para resolver conflitos entre pessoas e órgãos públicos. Mas cada um dos poderes faz um pouco a função do outro, tá? E aí que surge de cada um desses poderes a função atípica, tá? Ou seja, o executivo, em alguns momentos, ele vai fazer lei igual o legislativo aqui. Como, por exemplo, quando um presidente da República, ele edita uma medida provisória. Quando um presidente da República edita uma medida provisória. O legislativo que faz lei, ele também administra o seu próprio orçamento. Ele faz licitação, ele faz contratos, ele faz concurso público. A mesma coisa o judiciário. O judiciário também ele administra o seu próprio orçamento. E aqui nós temos direito administrativo, ó. Então é errado pensar que esses assuntos de direito administrativo esses assuntos estão apenas dentro do poder executivo. O poder legislativo e o poder judiciário também compõem a administração pública e eles devem também seguir as regras que nós vamos estudar aqui no decorrer do nosso curso. Tá? Então é isso que você tem que começar a falar que, olha, a administração pública ela tem que fazer isso, isso, isso. Entenda a administração pública num amplo. É a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, é o Executivo, é o Legislativo, é o Judiciário, é todo mundo. É todo mundo. Beleza? Tranquilos. Isso é administração pública em maiúsculo, tá? É esse ato de prestar atividades voltadas para o interesse público. É seguir as regras de direito administrativo. Vai diferenciar
da palavra administração pública, onde a administração pública aqui, que você está vendo, já em letras aqui minúsculas, vai ter relação o quê, Fábio? O que vem a ser administração pública em letras minúsculas? Aí você vai colocar em letras minúsculas, vai designar a atividade administrativa voltada para o interesse público. Para o interesse público. Como assim, Fábio? Aqui, grava, tem a ver com prestar serviços públicos. Prestar serviços públicos. Então, a administração pública prestando serviço público, prestar serviço público está designado em letras minúsculas. Fábio, eu não estou entendendo isso. Como é que você me explicaria isso de forma mais fácil? Gente, existem. Volta aqui, Roberto. Joga aqui para mim, para você entender de forma mais fácil. Existe. Nós temos aqui as chamadas concessionárias, por exemplo, e temos as permissionárias. Essas duas aqui são empresas privadas que recebem a incumbência de prestar serviços públicos. Então, uma empresa dessa de transporte público, aí, essas empresas de ônibus, são empresas privadas. Que ganharam uma licitação e ganharam o direito de prestar serviço público de transporte público. Uma empresa privada dessa aqui, concessionária, olha só, uma empresa privada dessa aqui, concessionária, ela, você vai anotar, ela exerce a administração pública. Ou seja, ela exerce, uma empresa concessionária dessa, ela exerce a administração pública. Ela exerce a administração pública. Ou seja, o que eu estou falando? Ela presta serviço público. Mas ela não compõe a administração pública. Olha que interessante. Uma empresa concessionária dessa exerce a administração pública em minúsculo. Mas ela não faz parte da administração pública aqui em maiúsculo. Fábio, vamos anotar isso? Vamos, eu vou anotar para você. Vamos anotar para ficar bem legal o teu caderno. Vai ficar bem legal o teu caderno. Vamos anotar aqui, ó. Vem aqui comigo. Você vai anotar assim, ó. Você vai anotar bem assim. Para ficar bem legal esse exemplo aqui, né? Você vai colocar assim, ó. Uma concessionária ou uma permissionária, tá vendo aqui? De serviços públicos, exercem, aí eu coloco em letra minúscula, exercem a administração pública, ou seja, prestam serviço público. Tá? Mas não fazem parte da administração
da administração pública, mas não fazem parte da administração pública. Deu para entender mais ou menos isso aí, pessoal? Isso aqui é o beabá de direito administrativo, para você já entender um pouco esses assuntos, tá? Claro que na nossa apostila vai estar tudo mais maceteado para você, que a gente está dando uma volta ainda, mas na apostila vai estar tudo bem dissecado para que você entenda. Beleza? Legal, 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 legal. Esse é o tópico 4 aqui. Vamos agora para o tópico 5, Roberto. Vamos aqui para o tópico 5. O tópico 5, que está aparecendo aí na tua tela, ele tem relação com o que vem a ser os sentidos da administração pública. Tá? Os sentidos da administração pública. Esses sentidos, gente, eles adoram cair nas nossas provas. Adoram mesmo cair. E aí você vai fazer uma tabelinha aí e tentar decorar essa tabelinha. Tá? Administração pública, maiúsculo aqui as iniciais, tá vendo? E aí, o que vem a ser, Fábio, administração pública? Em sentido, decorem isso aqui, subjetivo ou orgânico. Também pode vir ou subjetivo, ou pode vir ou orgânico. Pode vir um dos dois. Ou, pessoal, o que vem a ser administração pública, em sentido, coloquem aí, tem que decorar essas palavrinhas aqui, tá? Em sentido objetivo, material, qualquer um desses aqui pode vir, ou funcional. Vocês têm que tentar decorar essa tabelinha. Tarefa para casa aqui é decorar essas palavrinhas aqui, tá? Essas palavrinhas aqui. Fábio, o que é administração pública em sentido orgânico? Aí você vai lembrar. Orgânico ou subjetivo, ó. Aqui subjetivo tem a ver com sujeitos. Orgânico tem a ver aqui com órgãos. Aí lembra, pessoal, a administração pública em um sentido subjetivo ou um sentido orgânico, aí você coloca, é o conjunto, procura alguma alternativa que vai ter relação com isso, de agentes, tá? Órgãos ou entidades públicas, que exercem a função administrativa. A função administrativa é aquela função de prestar serviços públicos para nós particulares. Então, no sentido subjetivo, no sentido orgânico, é o conjunto de pessoas que exercem atividade. Tá? É o conjunto de pessoas que exercem atividade. O de órgãos e das entidades públicas. Vai diferenciar, tá? Para a administração pública no sentido objetivo ou material ou funcional. Que é, aqui ó, é a atividade, coloquem aqui, estatal, voltada para o interesse público. Voltada para o interesse público. Tá? Vai vir na tua prova essas expressões aqui. Né? Essas expressões aqui, agente, órgãos, entidades, você já marca sentido subjetivo orgânico. Você já marca isso. Tá?
Agora, a prestação de serviços públicos, tá, é a atividade sentido objetivo, material ou funcional. Então vamos lá. Aqui nós temos um agente público, temos aqui a Polícia Federal, temos aqui a Polícia Rodoviária Federal. Isso aqui é subjetivo ou é objetivo, é material, funcional, é orgânico, o que é? Esses caras aqui vão fazer parte da administração pública no sentido subjetivo. Tá? No sentido subjetivo. Agora, a fiscalização da administração pública. A fiscalização, o ato de interdição de um estabelecimento, porque não tem alvará de funcionamento, o ato aqui de desapropriação, já vai fazer parte da administração material, no sentido material, que tem a ver com atividades públicas. Isso você vai ter que ver lá na questão, tá? Você vai ter que procurar nas questões. Beleza, pessoal, beleza? Então esse é o sentidos aí da administração. Decore essa tabelinha aí, que é muito cobrada mesmo. Eu tenho certeza que você vai lembrar e não vai errar nada. Vamos para o próximo tópico, Roberto. O próximo tópico aqui já é o tópico 6, né? Que são as tarefas da administração. Essa administração pública, essas tarefas da administração, elas vão ser de 3 partes. A administração pública, tá? Ela vai ter 3 formas de atuação. Ela vai ter, primeira forma, o exercício do poder de polícia. Fábio, poder de polícia tem a ver com polícia civil, tem a ver com polícia federal, polícia rodoviária, tem nada a ver. Poder de polícia, você vai anotar, é a atividade da administração de limitar direitos, limitar atividades em benefício da coletividade. Isso que é poder de polícia. Ou seja, quando a administração não tem nada a ver com polícia federal, tem nada a ver com polícia civil, tem nada a ver com aquele poder de polícia de prender bandido, de trocar de tiro, tem nada a ver com isso. Poder de polícia é a administração pública atuando para o benefício da coletividade. Exemplo, quando um fiscal vai num restaurante e encontra no restaurante produtos vencidos, estragados, tá? E interdita aquele restaurante ou aplica uma multa para aquele restaurante, o fiscal lá está atuando com poder de polícia. Tá? Então, poder de polícia é isso, é limitar direitos. Exemplo, eu posso dirigir, eu tenho direito de liberdade, eu tenho direito de ir e vir na rua com o meu carro, mas eu tenho direito de ir e vir na velocidade que eu quero. Essa limitação de velocidade é poder de polícia. Então, limitações de direitos, de atividades, tá? Tem a ver com poder de polícia. E isso está ligado ao direito administrativo. Uma outra atividade da administração é a prestação de serviços públicos. Prestação de serviços públicos. Que nós vamos estudar isso aqui mais lá para frente, mas esses serviços públicos não podem parar. A administração pública não pode deixar um serviço público parar. Se a Constituição determina que o poder público preste um serviço, esse serviço tem que ser desempenhado. Tá? E aí temos o tópico 3, que você vai colocar aí, né? Você vai colocar aqui, coloca aqui a tela toda, Roberto. O tópico 3 tem a ver com atividades de fomento.
atividades de fomento. Fábio, o que é atividades de fomento? Gente, aqui a administração pública, atividade de fomento, diz que a administração pública deve incentivar setores da sociedade, ou seja, setores sociais. Ou seja, a administração pública ela deve estimular, por exemplo, a ordem social e a economia. Ela deve fazer de tudo para que a sociedade, né, viva, prospere, para que a sociedade cresça cada vez mais. E é aí que surge, gente, Bolsa Família, surge aí incentivos a empresas, né? Tem empresas, tem setores da indústria que têm incentivos fiscais para contratar mais pessoas. Então, tudo isso está ligado a essas atividades de fomento. Então, vamos lá. Poder público, administração pública, né, envolve 3 tipos de atuação. Primeiro, o exercício do poder de polícia, que é fiscalizar, né, as atividades. Nós vivemos em forma coletiva, numa sociedade organizada. 2, prestar serviços públicos, né, os serviços públicos que a Constituição determina. Tá? Esses serviços públicos você vai encontrar eles lá no artigo 6º da Constituição Federal. Se você for lá no artigo 6º da Constituição, você vai encontrar esses serviços públicos. E atividade de fomento, que é incentivar a sociedade para que a sociedade cresça cada vez mais, para que a sociedade evolua. Beleza, tranquilo, está dando para acompanhar. Tá? Estamos já chegando no finalzinho aqui, já estamos quase, né, terminando esse bloco aqui. Eu tenho certeza que você já tem bastante coisa copiada, mas é isso aí que vai cair na tua prova. Isso aqui é o grosso, né, o suprassumo do que vai cair na tua prova. Anote isso. Fábio, eu não estou entendendo nada. Vai copiando. Vai copiando, tá? Vamos lá, pessoal, vamos lá. O próximo tópico, né, que é o penúltimo tópico aqui desse nosso bloco, diz respeito aqui às fontes do direito administrativo, né? Fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo. Fábio, o que é fontes? Fontes quer dizer onde se estuda o direito administrativo. Onde estão as regras do direito administrativo? Onde é que está o direito administrativo em si, Fábio? Qual é a principal fonte do direito administrativo? A principal fonte do direito administrativo, você vai anotar, a fonte principal do direito administrativo, a fonte primordial do direito administrativo, sem dúvida alguma, é a lei. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Vamos falar do princípio da legalidade. E o administrador público, ele está preso à lei. Ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza ele a fazer. Mas nós vamos ver isso na próxima aula. Mas se perguntarem qual a principal fonte do direito administrativo, é a lei. É a lei. Aí nós temos, pessoal, as chamadas fontes secundárias. Tá? A principal é a lei. Mas nós temos também as fontes secundárias do direito administrativo. E aí nós temos aqui, que você vai anotar, a jurisprudência. Fábio, o que é jurisprudência? Jurisprudência são decisões dos tribunais sobre determinado assunto. Tá? Por exemplo, tem uma jurisprudência que diz que quem passar num concurso público dentro do número de vagas tem que ser nomeado.
Tá? Quem passar no concurso público dentro do número de vagas tem que ser nomeado. Então, é uma fonte. Tá? Toda administração pública com letra maiúscula inicial tem que adotar esse entendimento. Tá? Beleza. Tomem cuidado aqui com a jurisprudência, com as chamadas súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes são determinações do Supremo Tribunal Federal. São determinações do STF. E essas determinações, apesar de estar aqui na categoria jurisprudência, essas determinações, se for vinculante, essas determinações vão ter força de lei. As súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, elas possuem força de lei. Elas são equivalentes às leis. Tá? Beleza? Uma outra fonte, pessoal, é a chamada doutrina. Que são os livros dos estudiosos do direito administrativo. Tá? A doutrina. E temos ainda os costumes, onde cada decisão, costumes, cada administrador público, que costumes você pode colocar, são práticas reiteradas da autoridade administrativa. Da autoridade administrativa são os costumes. Tá? Costumes é aquilo que o administrador público ele faz constantemente e isso vai virar uma regra, tá? Vai virar uma regra que tem que ser respeitada, Mas nenhuma dessas fontes pode ir contra a lei, a não ser que a súmula vinculante, né? A não ser a súmula vinculante que já tem força de lei e aí ela tem que ser respeitada. Tá? Mas, gente, qual é a principal fonte do direito administrativo? A principal que você vai anotar são as leis, a Constituição. Lei que eu falo aqui não é só lei, entra a Constituição também. Tá? Entra também a Constituição Federal. Tá bom? E o último tópico dessa nossa aula 1, que aula maravilhosa, aula 1, mas aula com 1 hora de duração, mas praticamente, né, muito produtiva, tá? São os sistemas do direito administrativo, tá? Os sistemas administrativos. Que aí nós vamos fazer uma outra tabelinha. Joga lá, Roberto, joga lá. Existe, pessoal, 2 sistemas adotados pelo mundo inteiro. Todo país vai ter que decidir se vai adotar o sistema de jurisdição una, ou se vai adotar o chamado sistema do contencioso administrativo. Ou jurisdição una, ou do sistema do contencioso administrativo. Lembrando que esse aqui da jurisdição una é chamado de sistema, que nós vimos ainda há pouco, em inglês. Grava isso. Já esse do contencioso é chamado do sistema francês. O Brasil adotou o sistema da jurisdição una. E o que quer dizer isso? Apenas o Poder Judiciário, coloquem aí, apenas o Poder Judiciário aqui no Brasil pode decidir questões administrativas fazendo coisa julgada.
apenas o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele julga também no Brasil questões administrativas. Fábio, me dá um exemplo. Administrativamente, digamos, você foi demitido da Polícia Federal. Você é policial federal, você foi demitido da Polícia Federal. Mesmo sendo demitido administrativamente, você pode entrar com uma ação na Justiça, tá, no Poder Judiciário, para ele analisar essa tua demissão e ver se foi uma demissão legal ou ilegal. É só o Poder Judiciário quem vai dar a última palavra. Isso é aqui o sistema inglês. Diferentemente do sistema francês. O sistema francês, você vai anotar, joga aqui para ficar bem melhor, Roberto. O sistema francês, ele tem, tem o Poder Judiciário que vai julgar os processos entre pessoas, uma processando a outra, onde aqui vai julgar causas comuns. Causas comuns. Tá? E nós temos ainda aqui o Conselho de Estado, isso lá na França, que vai julgar, o Conselho de Estado vai julgar causas administrativas. Ou seja, lá na França é dividido causas comuns, causas administrativas. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o Poder Judiciário, ele julga causas comuns, e ele julga também causas administrativas. Tá? Ele julga tudo, por isso que é chamado de jurisdição una. Tá? Por isso que ele é jurisdição una. Aqui não, tem uma diferenciação de causas. Beleza, gente. Beleza. Tranquilos. Beleza. Então, meus amigos, terminamos aqui, com 1 hora de duração praticamente. Opa, Roberto, joga aqui. Terminamos aqui a nossa primeira aula aqui, de Direito Administrativo, onde fizemos essa introdução do que vem a ser o Direito Administrativo. Entendo eu que aqui você já tem uma noção do que vai ser estudado aqui no decorrer do nosso curso, não é? Meu muito obrigado, foi um prazer ministrar essa aula aqui para você. E eu vejo você no nosso próximo assunto, onde nós vamos estudar os princípios do direito administrativo. Tchau, pessoal. Um grande abraço.